Hoje nós vamos falar de herança autossômica recessiva. Então, recordando, esse bebezinho, como vocês estão vendo, nasceu com um tronco normal, mas os membros encurtados, né? Ele é o caso único na família. Então, qual seria o diagnóstico que vocês dariam para esse nenê? Foi dado o diagnóstico de acondroplasia. E aí, qual seria, nesse caso, o risco de recorrência, recordando da aula passada? Se ele é o caso único na família, uma mutação nova e, portanto, o risco de recorrência seria desprezível, né? E o que aconteceu? O casal resolveu ter mais uma criança e nasceu uma menina também com nanismo, né? Como é que a gente explica isso? Né? Explica porque, na realidade, essas crianças têm um outro tipo de nanismo, que é chamado de nanismo diastrófico e cuja herança é autossômica recessiva, né? Então, os pais são azão-azinho, as duas crianças azinho-azinho. E aí, qual é o risco de recorrência? 25%. Né? Então, o nanismo diastrófico tem uma incidência em 1 em cada 100 mil nascimentos. Ele é causado por mutações no gene CLC26A2 e que codifica uma proteína que é essencial para o desenvolvimento da cartilagem e conversão óssea. Vamos ver outros exemplos, né? O que essas crianças têm? Fácil de fazer o diagnóstico, né? Então, eles têm um albinismo óculo-cutâneo, também chamado de OCA1, cuja herança é autossômica recessiva, né? Então, novamente, nós temos um casal de heterozigotos, o risco de virem ter uma outra criança com albinismo é de 25%. Né? Como é que se caracteriza esse tipo de albinismo? Eles têm falta de pigmentação cutânea, ocular e cabelos, tem nistagmo, que é um movimento involuntário dos olhos, deficiência visual, e suscetibilidade a câncer de pele. Então, isso a gente chama, como vocês lembram, um efeito pleiotrópico, porque vários tecidos e órgãos são comprometidos. Então, esse tipo de albinismo, chamado também de tirosinase negativo, ele tem uma incidência em caucasóides de 1 em 40 mil, em negroides de 1 em 30 mil, e o mecanismo molecular ele é causado por mutações no gene que codifica a tirosinase, que está no cromossomo 10q. Né? Então, o que acontece com essas mutações? Você não tem ausência da tirosinase, que é responsável pela transformação da dopa em dopaquinona e que, por sua vez, é responsável pela formação da melanina. E por isso, então, você vai ter uma deficiência de melanina. Então, recordando como é que é uma herança autossômica recessiva, né? Qual a probabilidade de um casal de heterozigotos ter um descendente afetado? Vocês devem lembrar, 25%. Qual a probabilidade de um casal de heterozigotos ter um descendente heterozigoto? 50%. E qual a probabilidade de um irmão de afetado, um irmão normal, ser heterozigoto? 2/3, os 66%, certo? Então, 25% para o casal de heterozigotos. E então, imagina 2 albinos se casando, qual a probabilidade deles terem filhos albinos? 100%, certo? Todo mundo concorda. E aí, o que se viu? 2 albinos se casando e que tiveram 10 descendentes, 10 filhos, todos com pigmentação normal da pele. O que aconteceu nesse caso? Na realidade, era um outro tipo de albinismo codificado por outro gene, né? Que é chamado de albinismo tirosinase positivo óculo-cutâneo tipo 2. A incidência, nesse caso, em caucasóide é de 1 em 40 mil, mas ele é mais comum, 3 vezes mais comum em negroides, né? O mecanismo molecular são mutações no gene P, que está no cromossomo 15, e que é o precursor da melanina. Então, eles têm deficiência de melanina, mas, em geral, a deficiência não é tão grande, não é tão quanto no caso do albinismo tirosinase negativo. Né? E como é que, então, a gente explica que 2 albinos têm uma prole com pigmentação normal da pele? A gente explica por quê.
Vamos imaginar que o pai é tirosinase negativo, então ele é azinho para o gene da tirosinase negativo, mas é Bzão para o gene de tirosinase positivo. Enquanto que a mulher é o contrário, né? Ela é azão para o gene de tirosinase negativo, mas Bzinho para o de tirosinase positivo, né? E o que vai acontecer? Então, todos os filhos vão ser duplo heterozigotos, tá? Mas cada um deles, todos esses duplo heterozigotos, tem um alelo funcionando e, portanto, eles vão ter uma pigmentação normal da pele, né? E hoje conhece-se vários genes responsáveis pelo albinismo, né? Então, a gente chama isso de heterogeneidade de locus, né? Que são mutações em diferentes genes, mas que clinicamente resultam em fenótipo semelhante. Aí nós temos um outro conceito que é a fenocópia, que, como a própria palavra diz, é uma cópia do fenótipo, né? Então, vamos ver, um exemplo é a focomelia, né? São bebês que nascem com amputação congênita dos membros, e a herança é autossômica recessiva. Então, qual vai ser o risco de recorrência? 25%. Por outro lado, nós temos a síndrome da talidomida, né? Que ocorre quando, hoje não ocorre mais, mas ocorria, quando mães, durante a gravidez, tomavam um remédio para enjoo. E se descobriu que, então, ele causava também amputação congênita dos membros. Mas aí, qual é o risco de recorrência? Vai ser desprezível, né? Então, fenocópia é uma síndrome causada por um agente ambiental que é semelhante a uma síndrome causada por uma mutação genética. E nós temos outros exemplos de fenocópias, por exemplo, síndrome do álcool fetal, que acontece quando a mãe bebe muito durante a gestação, ou síndrome da rubéola congênita, quando a mãe tem rubéola, principalmente no início da gestação, né? Então, você pode ter crianças dismórficas com malformações congênitas e, portanto, é muito importante o levantamento dos dados antecedentes gestacionais. Bom, e qual é a doença de herança autossômica recessiva mais comum entre caucasoides? É a fibrose cística do pâncreas ou mucoviscidose, cuja incidência na Europa é de 1 em 2.500 nascimentos, mas em negrose ela é bem mais rara, ela tem uma incidência de 1 em cada 17.000, né? Quais são os sinais clínicos? Essas crianças têm problemas respiratórios recorrentes, deficiência pancreática. O suor é muito salgado porque existe um aumento de sódio e cloro no suor. Eles têm dificuldade em ganhar peso e atraso de crescimento. Então, os principais órgãos comprometidos são o pulmão e o pâncreas, né? 85% dos pacientes tem tanto o pulmão quanto o pâncreas comprometido, eles são chamados de pancreáticos insuficientes. 15% dos pacientes têm apenas o pulmão comprometido, então eles são pancreáticos suficientes. E ocorre uma infertilidade masculina em 95% dos casos, né? Então, como vocês estão vendo, existe uma grande variabilidade ou heterogeneidade clínica. Você pode ter desde o quadro completo até simplesmente uma infertilidade por agenesia dos vasos deferentes. E nas formas clássicas, a sobrevida é de cerca de 30 anos. E qual é o defeito molecular responsável pela fibrose cística, né? Então, para descobrir isso, o gene foi primeiro mapeado no cromossomo 7, isso foi em 1985, e se descobriu que ele codificava uma proteína chamada de CFTR, do inglês Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. E o que acontece na fibrose cística? Você tem mutações que atuam nos canais de sódio e cloro. E com isso forma-se um muco muito espesso. E esse muco espesso bloqueia a passagem do ar e favorece infecções bacterianas, né? Bom, então uma vez que descobriu o gene, o próximo passo era descobrir quais eram as mutações que causavam a fibrose cística. Então essa menininha de 5 anos, quando se fez o triagem de mutação, se viu que ela tinha em homozigose, nos 2 alelos, a mutação chamada delta F508, que é uma deleção de 3 pares de bases, e que é a mutação mais comum na população europeia.
Mas esse menino, quando se foi fazer a triagem de mutação, se descobriu que ele tinha uma mutação delta F508, mas não se conseguiu achar a segunda mutação, né? E antes de ter os sequenciamentos de última geração, isso era um pesadelo, porque a gente não sabia se ele tinha uma só mutação porque ele era heterozigoto ou se ele tinha uma segunda mutação que a gente não conseguia achar. E por que isso? Porque hoje a gente sabe que há mais de 2.000 mutações já descritas, né? Então é fácil você entender por que você pode perder ou não achar uma segunda mutação se você não tem sequenciamento de última geração. E os pacientes podem ter duas mutações diferentes. Então, no caso daquela menininha, as duas mutações eram iguais. Mas no caso do menino, ele tinha uma mutação herdada do pai e outra da mãe, tá? Então, uma no alelo materno e outra no alelo paterno. Isso a gente chama de heterozigoto composto. O que é um heterozigoto composto? Só recordando, então, o duplo heterozigoto tem mutações em genes diferentes e um fenótipo geralmente normal. Mas o heterozigoto composto tem mutações diferentes no alelo materno e alelo paterno do mesmo gene. Então, o fenótipo pode depender do tipo de mutação. A gente fala que nós podemos estudar correlações genótipo-fenótipo, porque dependendo da mutação, você pode ter uma forma mais grave ou menos grave, tá? E a gente estuda, então, qual é o efeito de diferentes mutações no fenótipo. O que pode ser muito importante para você fazer um prognóstico, porque dependendo do tipo da mutação, você já pode saber numa criança pequena se ela vai ter uma forma mais leve ou mais grave, né? Bom, uma outra questão que surge quando você fala de herança autossômica recessiva é por que não devemos casar com primos? E a outra pergunta é, será que a proporção de casamentos consanguíneos é maior nas doenças mais comuns ou mais raras, né? Como é que a gente estima a frequência de heterozigotos na população? Então, vamos ver um exemplo com a fibrose cística. A gente sabe que a incidência na população europeia é de 1 em 2.500. E a pergunta é, qual a incidência de heterozigotos, então, nessa população? Vamos imaginar que o alelo azão dominante a gente chama de P e o azinho de Q, né? E vocês devem lembrar que P mais Q é igual a 1, P2 mais 2PQ mais Q2 igual a 1, e, portanto, azão mais duas vezes azinho mais azinho igual a 1, né? A gente sabe que Q2, que é a incidência de afetados, né? Azinho é 1 em 2.500. Portanto, se a gente tirar a raiz quadrada, Q igual a 0,02, e se a gente arredondar aqui, vai dar P igual a 1 menos Q, igual a 0,98, isso vai dar aproximadamente 1. Ou seja, 2PQ igual a 2 vezes 0,02, que igual a 0,04, é que igual a 1 em 25. Ou seja, para uma incidência de 1 em 2.500, a frequência de heterozigotos vai ser 1 em 25. Como é que a gente aplica isso na prática? Então, vamos imaginar, o João é heterozigoto com a fibrose cística. E ele se casa com a Maria, que não é parente. Qual a probabilidade da Maria ser heterozigota para a fibrose cística? Como a gente acabou de ver, é 1 em 25. Qual a probabilidade, então, de João e Maria virem a ter afetados por fibrose cística? Então, vai ser 1 em 25 da Maria ser heterozigota, 1 do João, porque ele já sabe que ele é heterozigoto, e vezes 1/4 de terem uma criança afetada, que vai dar 1 em 100. E qual vai ser o efeito da consanguinidade agora? Vamos imaginar, então, que Paulo tem um irmão afetado, né? Então, vocês lembram, se ele é normal e tem um irmão afetado, é 2/3 a chance dele ser heterozigoto, né? Vezes 1 em 25, como a gente acabou de ver, vezes 1/4, vai dar 1 em 150. Bom, e se os pais forem consanguíneos? Tá? Se eles forem primos em primeiro grau, qual vai ser esse risco? Então, nesse caso, a gente sabe que os pais do Paulo são os 2 heterozigotos e, portanto, um dos
avós incomuns também é heterozigoto. E se um dos avós é heterozigoto, meio de passar para cá, meio de passar para cá, e, portanto, o risco vai ser 2/3 vezes 1/4, vezes 1/4 vai ser 1 em 24. Ou seja, é 6 vezes maior. Agora vamos imaginar uma doença mais rara, a fenilcetonúria, que tem uma incidência de 1 em 10 mil, e se vocês fizerem aquela mesma conta que a gente fez para a fibrose cística, vocês vão ver que a frequência de heterozigotos é 1 em 50. Né? Bom, e aí João e Lia estão se casando, né? De novo, 2/3 do João ser heterozigoto, 1 em 50 da Lia ser heterozigota, e, portanto, o risco deles terem uma criança afetada vai ser 1 em 300. Bom, e se eles casarem com primos, se João e Lia forem primos, qual vai ser esse risco? Então, usando exatamente o mesmo raciocínio que a gente fez, o risco vai ser 2/3 vezes 1/4, vezes 1/4, vezes 1, isso vai dar 1 em 24. Ou seja, vai ser 12 vezes maior o risco de João e Lia terem uma criança afetada se eles forem primos do que se eles não forem primos. Ou seja, quanto menor a frequência de heterozigotos, maior a probabilidade de só nascerem afetados resultantes de consanguinidade. E a gente tem exemplos de alguns isolados, onde você vê que tem várias pessoas afetadas por uma doença recessiva e que às vezes só está limitada naquele lugar. Bom, e qual é o risco em casamento consanguíneos quando não há antecedentes de doenças genéticas? Então, você tem um casamento de primos. Eles querem saber qual é o risco deles virem a ter uma criança afetada. Né? Como é que a gente faz essa estimativa? Então, vamos imaginar que essa criança tem um alelo azinho, uma doença recessiva, e que veio da mãe. Né? Se veio da mãe, qual é a probabilidade de que tenha vindo por essa senhora que tem um elo comum? Meio, né? E se está nela, deve ter sido, um dos pais deve ter. Então, vamos imaginar que um dos pais tem, meio de passar para cá e meio de passar para cá. E, de novo, meio de passar para cá. Então, qual vai ser essa probabilidade? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vai dar 1 em 16, ou seja, 6% é o risco de que uma criança seja homozigota por origem comum. Né? Bom, e a gente sabe que o risco empírico de qualquer casal de ter uma criança com um problema genético é de 2 a 3%, e 1% de ter uma doença de herança autossômica recessiva. Né? Então, o risco empírico passa de 2 a 3% para cerca de 10%. Tá? Como é que a gente chega a esses 10%? 6% de terem doenças de herança autossômica recessiva, e existe um aumento também que eles tenham retardo mental ou uma característica multifatorial, e vocês vão ver isso numas aulas mais à frente. Né? Bom, mas vamos imaginar, então, você tem um casal de primos em primeiro grau, você diz que o risco é 10%, eles acham que não é muito importante, e o primeiro filho nasce com uma doença recessiva. Qual vai ser o risco, então, para o próximo descendente do casal? Então, vai ser 25% para essa doença recessiva, mais os 10% para outras doenças de herança autossômica recessiva. Tá? Uma boa notícia é que com sequenciadores de última geração é possível identificar a maioria das mutações genéticas responsáveis por doenças autossômicas recessivas em heterozigotos. E uma das coisas que a gente propõe, defende, é que casais em idade reprodutiva poderiam se testar antes de ter prole, né? E evitar o nascimento de crianças com doenças recessivas. Então, recordando, nós vimos hoje que a heterogeneidade de locus é causada pelo mesmo fenótipo, causado por mutações em diferentes loci, e heterogeneidade alélica, quando você tem mutações diferentes em um mesmo gene. Né? E o que a gente tem que lembrar da aula de hoje, quais são os conceitos: duplo heterozigoto composto,
correlação genótipo-fenótipo, e vocês vão ver mais isso nas próximas aulas, heterogeneidade de locus e alélica, fenocópia e efeito de consanguinidade.